Olá pessoal, continuando o vídeo. Só um detalhe, eu esqueci de falar no vídeo anterior que quando Martinho Lutero estava naquela época que ele tirou os 7 livros da Bíblia, foi naquela época que ele compôs aquele hino, Forte Rocha. Os irmãos podem ver no Inário de Música, compositor Martinho Lutero. Continuando. Quando chegou no início da obra de Deus aqui no Brasil, os anciães começaram a examinar várias traduções da Bíblia, e aí eles chegaram à conclusão que todas possuíam muitos vestígios de idolatria. É lógico, a Bíblia foi montada pelos padres, e sendo assim, a tradução mais correta que eles acharam foi essa, a do João Ferreira de Almeida. E por causa disso, a congregação adotou esta tradução. Muito bem, quando chegou nos anos 60, quem fabricava Bíblias para a congregação era a Sociedade Bíblica do Rio de Janeiro. Então, eles avisaram os anciães aqui no Brás que haveria uma atualização ortográfica. E isto tem que haver mesmo. Antigamente, por exemplo, Serafim era escrito com PH. Foi quando então chegou aqui no Brás um caminhão carregado com Bíblias, e foi aí que os anciães desconfiaram. E o que eles fizeram? Montaram uma equipe somente para comparar essa Bíblia atualizada com a antiga. E foi aí que eles descobriram que com essa desculpa de atualização ortográfica, eles fizeram uma porção de mudanças na Bíblia. E aí o que os anciãos fizeram? Levaram de volta no Rio de Janeiro, devolveram e disseram: vocês podem atualizar ortograficamente, só que para nós queremos a Bíblia original, nenhuma alteração. Foi então que a Sociedade Bíblica passou a fabricar 2 tipos de Bíblias, uma para as outras igrejas e uma somente para a congregação. Então hoje, irmãos, se os irmãos pegarem uma Bíblia de uma outra denominação, os irmãos irão perceber que existem muitas diferenças, porque a nossa continua original como João Ferreira de Almeida traduziu. Muito bem, então agora eu pergunto, nesta tradução de João Ferreira de Almeida, ficou algum vestígio de idolatria? Ficou. Vamos falar de 2 agora. Vamos então pegar o primeiro erro no livro de João, capítulo 20, verso 22 ao 23. Aqui se refere quando, após a morte do Senhor Jesus, os apóstolos estavam todos reunidos a portas fechadas e o Senhor Jesus apareceu no meio deles. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Se isso que está escrito estiver certo, então um ancião ou um diácono tem poder de perdoar pecados, igual a um padre. Por quê? Porque está escrito aqui: se perdoares, lhes serão perdoados, se não perdoares, serão retidos. Só que isso, irmãos, foi uma adulteração que os padres fizeram na Bíblia. Só, irmãos, que como a mentira tem a perna curta, por permissão de Deus, eles esqueceram de adulterar um outro ponto que fala sobre esse mesmo assunto. Lucas 24, verso 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Os irmãos estão entendendo? Não tem nada que se perdoar está perdoado, e se não perdoar não está perdoado. Segundo ponto, Mateus 16, verso 18 ao 19. Aqui é o Senhor Jesus falando com Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes da terra será desligado nos céus.
Eu acabei de ler e o Senhor falou no meu coração: olha o dedo do padre. Eu pensei: o quê? Na hora já veio a luz. Os irmãos vejam bem, os católicos eles falam que Pedro foi o primeiro papa e Pedro é quem tem as chaves dos céus. Então é Pedro quem decide quem entra no céu e quem não entra. Os irmãos acham que Deus iria dar um poder desse a um homem? Só que o Senhor, ele dá uma luz para aqueles irmãos que pregam a palavra. Então, quando eles leem essa parte, eles falam assim: não, é porque o Senhor Jesus falou para Pedro sobre esta pedra, que era ele. Se ele tivesse falado sobre essa pedra, então seria Pedro. Mas só, irmãos, que isso é uma luz que Deus deu para que eles tenham uma saída, não fiquem enrolados. Porém, na realidade, isso foi uma adulteração que os padres fizeram. Agora, irmãos, o interessante é que muitos anciães, por falta de luz, acreditam que o ministério tem este poder de ligar e de desligar do céu uma pessoa. Isso, irmãos, é um absurdo, é uma tremenda falta de luz. Os irmãos querem ver o porquê? Vamos falar primeiramente em se ligar no céu. Eu perguntaria: o que é que faz com que uma alma venha a ser ligada no céu? É ela crer no Senhor Jesus e ser batizada, está certo? Se a criatura não crer e não for batizada, adiantaria o ministério falar assim para ela: a partir de agora nós estamos ligando você no céu. Adiantaria? Claro que não. Portanto, irmãos, o ministério não tem esse poder de ligar ninguém no céu. Agora, falando de desligamento, eu perguntaria: o que é que faz com que um crente seja desligado do céu? É o pecado? Quando um crente peca, automaticamente ele já está desligado do céu. E, portanto, se o ministério falar para ele ou não falar para ele que ele está desligado do céu, é indiferente, tanto faz, porque realmente quem o desligou foi o pecado. Agora, vamos imaginar que um crente sofra uma calúnia e que ele seja inocente. Vamos dizer que o ministério diga para ele: você está desligado da nossa comunhão, portanto, está desligado do céu. Os irmãos acham que na realidade o ministério o está desligando do céu, sendo que ele é um inocente? De maneira nenhuma. Deus é justiça. E agora, se um crente pecar de morte, adiantaria o ministério falar para ele: você está religado no céu? Adiantaria? De maneira nenhuma. O único que pode perdoar pecados é somente o Senhor Deus. Quem crê que o homem tem poder de perdoar pecados são somente os padres. Então, irmãos, esta falsa crença que muitos anciãos têm de que o ministério tem o poder de ligar ou desligar do céu, esta crença é baseada em uma adulteração que os padres fizeram na Bíblia. E aí, irmãos, quando o ministério procede desta maneira diante de Deus, além de ser considerado um abuso de autoridade, é também uma grande tolice, uma grande falta de luz. O fato deles tirarem a liberdade de uma pessoa inocente não significa que esta pessoa está desligada do céu. E isso, irmãos, acontece muito. E também o fato deles darem liberdade a um pecador também acontece muito. Isso não significa que este pecador está novamente ligado no céu. Então agora, irmãos, vamos falar sobre a adulteração mais grave que os padres fizeram na Bíblia, orientados por Satanás. Eles mexeram justamente naquela parte em que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos a orarem, justamente na oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Mas
onde está o erro? Eu pergunto aos irmãos: por acaso Deus induz alguém à tentação? Ou seja, Deus faz com que uma pessoa seja tentada? Resposta: Tiago, capítulo 1, verso 13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas, então, o que é que induz uma pessoa à tentação? Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Agora, os irmãos sabem o porquê do diabo ter mandado com que os padres fizessem esta adulteração na oração do Pai Nosso? Para que depois todos os que pecassem jogassem a culpa em Deus, como que dizendo: tu sabias que eu não tinha forças e tu me induziu à tentação. Os irmãos estão entendendo? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e que Deus abençoe a todos.